Queria trazer à igreja, talvez não todos os pontos aqui, não queria esgotar, obviamente, aqui também é outro trecho da palavra que daria um seminário. Mas eu gostaria que a igreja lesse agora e que o Senhor abra os seus ouvidos espirituais, os seus olhos espirituais. Ezequiel 37, do 1 ao 14, tá? Diz a palavra assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos, e sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei nele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem. E houve um ruído. E enquanto eu profetizava, eis que fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso a seu osso. Versículo 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Versículo 9. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram. E se puseram em pé, um exército grande em extremo. E então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, na Tua presença, Pai. Continuamos, Pai, na Tua presença. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor Deus, pelo Teu poder, pela Tua glória, pelo Teu amor, pela Tua graça, Pai, aqui presente, Senhor Deus, por estarmos aqui, Pai, nesse ajuntamento, por estarmos ouvindo a Tua palavra, por essa oportunidade de adorar, por essa oportunidade de orar. Senhor Deus, oramos agora, Pai, neste momento especial, Pai, fala conosco, fala em nosso coração, põe a Tua palavra, Pai, em nosso coração, em nossas mentes. Senhor Deus, vem com Teu Espírito, Senhor Deus, e fala a cada um, Pai, a cada um aqui presente, e fala, Senhor Deus, aqueles que não puderam vir, mas, Pai, estão conectados, Senhor Deus, de suas casas, onde quer que estejam, Senhor Deus, fala aos seus corações. Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, vem estar aqui presente. Vem, Pai, com o Teu sobrenatural. Vem, Senhor Deus, com a Tua presença, Pai, que é inigualável. Vem, Senhor Deus, por meio do Teu Espírito Santo. Vem, ó Pai. Pai Celestial, que toda cadeia seja quebrada. Senhor Deus, que toda muralha, Pai, possa cair por terra em nome de Jesus. Pai, toda barreira, Pai, que impede, Pai, um ouvir, um mover
no teu espírito. Senhor Deus, nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, essa palavra, ela é poderosíssima. Ela já fala por si só. E se você percebeu, um dos últimos versículos é esse versículo 11, onde o Senhor relata como estava o coração de Israel, como estava o sentimento do povo. Diz assim: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, Então o Senhor ouvia o que Israel pensava. O Senhor via o que Israel passava. E eles diziam assim em seus corações: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Então essa é a realidade e esse é o alvo da profecia. Nós não combinamos, o grupo de louvor não sabia e foi ministrado aqui. Ministro falou sobre que o Senhor era o nosso Deus das causas impossíveis. O Deus das causas impossíveis. E hoje, uma das intenções aqui é nós trazermos à memória o que nos traz esperança. E uma das coisas que nos traz muita esperança é entender que o nosso Deus, Ele é o Deus das causas impossíveis. E quando nós vemos esse texto, essa visão, né, de um vale de ossos secos, e eles se restaurando gradativamente, ossos espalhados, como diz o profeta, quando ele obteve uma visão geral daquele cenário, ele viu um vale de ossos secos, mas quando ele percebeu, ele viu duas coisas: muito numerosos, muitos ossos, e em segundo lugar, ele viu que eram sequíssimos, ossos sequíssimos. Havia uma distância daquele cenário a um cenário de vida, a um cenário onde houvesse uma mínima esperança de vida. E o Senhor mostra a ele, e pela sua palavra, a vida. É necessário lançar a palavra dele. E esse poder vem dele. E essa restauração vem dele. E o fato que um cenário onde não há esperança, o Senhor age e ali você encontra vida, encontra esperança, encontra restauração. O fato é que o Senhor, Ele mostra isso. E quantos de nós, aqui, nós estamos nessa mesma situação, relatada aqui no versículo 11, parte B. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Hoje, eu queria ressaltar 2 pontos. Um Deus que ressuscita mortos, o Deus que traz vida, o Deus das causas impossíveis, como foi ministrado aqui. E o outro ponto principal é o fato de, muitas vezes, nós limitarmos o Senhor. Então, às vezes, há um tipo de limitação. E no meio da reflexão, nós vamos chegar nesse ponto. O fato é que aquele homem teve essa visão, e ele foi levado e conduzido pelo Senhor, e a visão era um vale de ossos secos. E lá no 11 o Senhor revela que aquela visão, ela diz respeito ao coração, ossos que se secaram, pereceu a nossa esperança, e nós mesmos estamos cortados. E aí eu queria trazer ao dia de hoje, que a palavra aplicada é isso. A palavra de Deus, ela é dada ao povo de Israel, mas é dada a mim, a você, a igreja, em todos os tempos, a família. Então, esse cenário de ossos secos, esse cenário sem esperança, esse cenário como se tivesse cortado, aqui como diz, aqui o versículo 11, cenário seco, muitas vezes sequíssimo, ele pode estar refletido em uma igreja, em uma denominação, em um determinado tempo. Por exemplo, tantas igrejas que
tiveram grandes avivamentos na Europa. Hoje você olha para a Europa e só vê em algumas denominações, igrejas, vales de ossos secos. As igrejas que cresceram por meio de homens avivados, cheios do Espírito. Igrejas que foram construídas naquela época, elas foram definhando, até se esvaziar. E muitas igrejas hoje são clubes, bares, museus, e eles substituíram, ali só tem uma estrutura, não existe vida, não existe transformação, não há o Espírito. E aí quando você vai visitar, aqueles lugares são lugares lindos, uma arquitetura linda, mas lá dentro já não há uma igreja, lá dentro muitas vezes é um bar, é uma biblioteca. Então eles restauraram o lugar e fizeram e funcionasse outro tipo de segmento, algo diferente do plano de Deus para o qual aquela estrutura foi construída. Mas sabemos que a igreja não é uma estrutura. Igreja somos nós. Igreja é um conjunto de homens e mulheres que adoram ao Senhor, que fazem parte do corpo de Cristo. Sim, igrejas podem secar, igrejas podem definhar, igrejas podem virar vales de ossos secos, infelizmente. E essa palavra não se aplica somente a igrejas, denominações, essa palavra pode se aplicar a famílias. Famílias que perderam o seu valor, o seu propósito, relacionamentos que se acabaram, secos, sequíssimos, entre pais e filhos, filhos e pais, entre marido e mulher, sequíssimos. Não há mais diálogo, não há mais vida. Pode ser aplicado também, como foi ministrado aqui, a um sonho. Há também uma esperança de cura, onde você não vê mais. Onde você olha para ali e vê tudo seco, um vale de ossos secos. É impossível ser restaurado. É possível ter o meu rim restaurado. É possível ter o meu pulmão restaurado. Ou aquela esperança, aquela profissão, aquela área profissional que o Senhor já tinha te direcionado. Perceba você que são ossos secos, mas se são ossos, é porque um dia houve vida ali. Quando nasce alguém, não nasce um conjunto de ossos. Nasce alguém cheio de vida, com o Espírito, como se diz aqui na palavra, com os seus ossos, com sua carne, com seus nervos, com sua pele. O fato é, um dia teve vida. Então, isso me lembrou muito da quarta-feira, da palavra que foi dada aqui, uma palavra de muito poder, muito profunda. Quem não está vindo às quartas-feiras está perdendo uma oportunidade de conhecer mais das Escrituras, é culto de oração e culto de ensino. Então foi falado aqui sobre a dracma perdida, e também uma palavra que já foi dada aqui, mas foi novamente trazida com uma outra perspectiva. É muito ampla o conhecimento que vem por meio dessa palavra. O fato é que foi falado aqui sobre dracmas perdidas, e aí são valores que eu tenho, que você tem, que são perdidos. E houve um passeio aqui por cada área da vida, valores da família, valores da vida espiritual, ou práticas da vida espiritual. Nós perdemos a nossa prática de jejum, perdemos a nossa prática de oração, nós perdemos a nossa prática da adoração, nós perdemos o amor, traços de caráter, mas também levando para o lado da comunhão, da família. Muitas vezes a gente perde aqueles momentos de estar com a família, porque nós estamos lá trabalhando demais, em uma vinha que não é nossa.
a gente está lá trabalhando demais para uma empresa, para alguém. Não é errado trabalhar, mas perceba, existe uma palavra lá, aqui na Bíblia, que fala sobre alguém que estava trabalhando e moreno e já castigado pelo sol, trabalhando em uma vinha que não era minha. O Senhor Deus tem algo maravilhoso para você e deu algo maravilhoso para você. O que foi pontuado já no final da palavra é que essas dracmas, todas elas que o Senhor nos dá, nós temos, e às vezes nós ficamos pedindo mais, o Senhor Deus, mais, eu quero mais uma dracma. Só que muitas vezes o Senhor olha para você e diz, espera aí, eu já te dei muitas dracmas. E você perdeu. Está na hora de você procurar a dracma perdida. Aquela dracma que eu te dei, você perdeu. Por que você está pedindo mais? Por que não primeiro restaurar ou buscar aquela dracma que foi perdida? Pode ser a dracma do amor, a dracma da oração, a dracma da adoração, a dracma do cuidado. São muitas. Então, por que eu trouxe essa palavra? Porque assim, o Senhor nos presenteia com muitas coisas, muitas graças, né? O Senhor nos dá muitos presentes que nós não merecemos. Desde que nós nascemos, já nascemos nesse ambiente aqui, em algo lindo, totalmente preparado, um ambiente onde existe muita vida, muita vida. Se você for a estudar os planetas, você não vê vida em nenhum canto. E aí vai para a galáxia, vai para o universo, e é difícil ainda, até hoje o homem fica procurando vida. Aí você olha para o planeta Terra, muita vida, e você nasce nesse ambiente, onde o Senhor lhe presenteia com o sol, com a lua, as estrelas, o ar, plantas, a sua vida espiritual. Mas aí você vai perdendo, as igrejas vão perdendo, as famílias vão perdendo as suas dracmas, e assim aquilo vai se deteriorando, vai definhando, e tem uma hora que já não existe mais pele, tem uma hora que já não existe mais a carne, tem uma hora que já não existe mais o nervo, tem uma hora que só sobrou os ossos, e ossos espalhados pelo chão, ossos do meu projeto pessoal, ossos do meu casamento, ossos da minha denominação, ossos e ossos. E Ezequiel estava lá vendo aquilo. Ele percebeu duas coisas, como nós vimos aqui. Um vale cheio de ossos, certo? Então, o que ele viu nesse vale cheio de ossos? Versículo 2 diz que esses ossos eram muito numerosos. Se é bom ou se é ruim, porque se tem muitos ossos, significa que já tinha muita vida. Mas, por outro lado, o trabalho vai ser maior de restaurar aquilo tudo. Imagine todos aqueles ossos não separados, todos aqueles ossos todos embaralhados ali. E ele disse que eles estavam sequíssimos. É a segunda coisa que aquele homem percebe naquela visão, sequíssimos. Significa que aquele osso já não tinha carne, obviamente pele, nem os nervos estavam já secos, muito secos. Mas há esperança. E no versículo 3, vem uma voz e diz, filho do homem. Filho do homem faz uma pergunta, porventura viverão estes ossos? Porventura viverão esses ossos? E a essa pergunta, o homem respondeu, Senhor Deus, tu sabes. Senhor Deus, tu sabes. Mas hoje, o Senhor pode perguntar para mim, pode perguntar para você, quando você vê algum vale de osso seco, e pode ser tudo aquilo que a gente mencionou aqui, ou muito mais, ele pode perguntar para você, se coloque no lugar desse profeta, desse homem que estava aqui, nessa visão. E se o Senhor te perguntasse, porventura viverão esses ossos, o que você responderia? Quando você olhasse para aquele casamento que você acha que não pode ser restaurado.
quando você olhasse para aquela igreja ou denominação que você não vê mais vida e acha que não pode ser restaurada. Quando você vê e pensa naquele sonho, naquela esperança ou naquela promessa que o Senhor lhe deu e pensa que já foi embora, não pode voltar mais. Qual a sua resposta? Sabe? Muitas pessoas passaram por esse momento e foram indagadas pelo Senhor. E na Bíblia você pode encontrar várias pessoas respondendo a uma pergunta como essa. E eu queria trazer um exemplo dela. Aí eu queria que você abrisse em um trecho da palavra. E aí eu queria convidar você ao Novo Testamento, tá? Mas primeiramente a 2 Coríntios de 1 a 9. 2 Coríntios de 1 a 9. Perdão. 2 Coríntios 9. 9. Porque ao receber essa pergunta, né, ao ser confrontado com essa pergunta, eu posso responder sim, não ou talvez. Aquele homem disse: Senhor, tu sabes. E ele depositou a fé dele no Senhor. A segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 9, Paulo diz o seguinte: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Paulo declara um Deus que ressuscita os mortos. Se alguém perguntasse a Paulo, depois de seu encontro com o Senhor, depois de ter caído do cavalo, depois de ter andado no Espírito, e perguntasse Paulo, e fizesse a pergunta que o profeta fez, aliás, que fizeram a profeta, se perguntasse Paulo, porventura viverão esses ossos? Ele diria sim, viveria sim, porque eu confio em um Deus que ressuscita os mortos. Duas coisas esse versículo nos diz, é que nós não devemos confiar em nós mesmos, nós homens, na sabedoria do homem, na tecnologia do homem. Muitas coisas já estão modernas, nesse mundo moderno já estão super tecnológicas, avançadas, a IA, a robótica, a biotecnologia, muita coisa. É possível em algumas situações ter um órgão artificial. Dizem que no futuro será possível imprimir um órgão. Mas ainda assim, nós confiaríamos na tecnologia. Nós confiaríamos no homem. E Paulo disse para não confiarmos em nós mesmos. E Paulo não queria confiar nele mesmo, nem na sua estrutura, nem no que ele sabia, mas em Deus. Que Deus? O Deus que ressuscita os mortos. O Deus que ressuscita o meu sonho, o seu sonho. O Deus que traz vida àquilo que não tem vida. Ao Deus que restaura os casamentos. O Deus que restaura famílias. O Deus que traz vida à igreja. Uma certa mulher de oração foi conduzida a Deus. Eu ouvi esse testemunho hoje, e alguns já devem ter ouvido. Uma mulher piedosa, ela foi conduzida ao Senhor a um jejum, um tipo de consagração, o jejum de 30 dias, e o Senhor disse que ela ficasse em casa, que ela não saísse para shopping, que ela não fosse a outras casas, né, jantares, e sim ficasse na sua casa ali 30 dias orando. Ela ficou 30 dias orando. Depois, aqueles 30 dias acabaram, ela disse que nada sentiu, não houve uma experiência sobrenatural, mas quando acabou, algo muito diferente aconteceu na vida dela. Houve um tipo de angústia, uma tristeza, ela começa a chorar e não sabe por quê. 2 dias o marido dela aparece e diz: você deve estar com um tipo de depressão, vamos ao médico. E ela não foi, ela continuou em oração, e aí ela foi a uma igreja, e depois desse culto ela foi
para uma reunião onde estava o pastor da igreja, e o pastor disse que sentiu uma forte presença de Deus. E antes dele dizer isso, ela nos convidou, né, as que estavam assim, a voltar um dia. E num dia anterior ela tinha tido um sonho. E o sonho era com muita gente com a lâmpada. É uma lâmpada como se fosse, não uma lamparina, mas aquela lâmpada de Aladim. É um tipo de lâmpada bem antiga. E muitos homens com essas lâmpadas. E ela percebia que tinha lâmpadas, mas faltava o óleo. E a lâmpada, mas eram muitos. E aí, no dia seguinte, ela não compartilhou com ninguém. Esse pastor ora e diz que o Senhor estava dizendo a ela que tinha dado essa visão e tinha dado esse sentimento, porque era o sentimento que o Senhor tinha ao olhar a igreja no Brasil. Muitas pessoas com suas lâmpadas, mas sem os seus olhos. Tem o respectivo óleo. Óleo que lubrifica. O óleo que inflama. Sabe, ontem nós estávamos no acampamento. Acampamento, ó. O pré-acamp, né? O pré-acampamento, né? A gente estava organizando lá e um dos momentos lá foi à tarde, né? O Robério começou a cortar árvores e antes de cortar ele foi colocar o seu equipamento, né? Capacete, tipo de gibão, né, Roberto? Então, para não se machucar nas árvores, ele tinha uma serrinha elétrica pequena, mas muito poderosa. Nós tentamos cortar alguns galhos, né, com facas ou facões, e demorava, né? Gabriel está rindo que tentamos, tá? E chega o Roberto com aquela máquina, poderosíssima. Mas antes ele precisou preparar. E ele estava me explicando, Wesley, assim, assim. E uma das coisas que ele fez com a ajuda do Samuel foi botar... Samuel trouxe os elementos, era gasolina e óleo. Gasolina e óleo. Interessante que são dois produtos que têm a mesma origem. E alguns chamam também combustível de óleo. Porque é necessário esse combustível para haver um tipo de queima, porque aquele equipamento, ele tinha um motor, ele tinha sua válvula, tinha pistão, tinha vela, né, Roberto? Uma vela, e aquela vela tinha que queimar. E, além disso, tinha um óleo que era usado ali para aquela serra. E sem aquilo, aquele equipamento não funcionava. Mas depois que ele colocou aquilo e preparou e usou, a dona Linda viu, assim, parecia coisa muito fácil, galhos enormes, galhos fortes, ele passava, parecia uma faca na manteiga. Nós, enquanto igreja, nós precisamos do óleo do Espírito do Senhor. Você precisa do óleo do Espírito. Nós seremos lâmpadas sem óleo, serras sem o óleo, sem a gasolina ou sem aquele óleo. Nós não faremos muita coisa. O Espírito Santo é aquele que nos dá e nos ensina a palavra de Deus, é aquele que nos dá vida, é aquele que nos dá os dons necessários para pregar o Evangelho, para pregar a palavra, para pregar a vida. E também é aquele que nos dá o fruto do Espírito, que muitos conhecem, o amor, a paz, a bondade, a longanimidade, domínio próprio. Todos nós precisamos. Será que o fruto do Espírito está evidente na minha vida? Ou está faltando o óleo do Espírito na minha vida? O fato é que essa mulher, ela teve essa experiência. E depois dali, aquele pastor orou por ela e o Senhor disse, vou te dar um refrigério agora. E ela teve um refrigério. E a partir dali, ela começa a pregar em várias igrejas sobre avivamento, sobre a necessidade do óleo do Espírito. Porque as lâmpadas, muitas delas, estão vazias. E enfim, ali não era depressão, ali era o Senhor mostrando algo do seu próprio coração, quando ele olhava para as igrejas e não via a presença do Espírito Santo, o óleo do Espírito. Mas o próprio Deus, ele é capaz de restituir. O nosso Deus é capaz de vivificar. Não importa a qualidade e como estão os ossos. Podem estar sequíssimos, podem estar só secos, mas o Senhor é capaz de vivificar. E agora, no Novo Testamento, eu queria agora que você, por gentileza, fosse para o livro de João, tá? No comecinho do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João 11. E ali você vai encontrar a história
da ressurreição de Lázaro. Quantos conhecem? Ressurreição de Lázaro. E aqui eu vou falar para a igreja que às vezes nós limitamos o Senhor. Capítulo 11 diz assim: E estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, saiu correndo. É isso que diz a Bíblia. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Uma espera estratégica. Apesar de amar Maria, Marta, Lázaro, eu ainda passo 2 dias estrategicamente ali, conduzido pelo Espírito. Então, depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. E aí ele disse: É tempo de voltar para lá. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. E assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E ele falou dessa maneira. Os discípulos não entenderam e disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, então estará salvo. Está dormindo, então está salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. E eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, eles não se entenderam. Aí Jesus teve que falar com todas as letras. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. E aí começou a jornada para aquele lugar onde estava Lázaro. Disse-lhe, pois, Tomé, chamado Dídimos, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. E lá vão todos eles. Então, meus irmãos, só um parêntese aqui, uma parada aqui para a gente refletir. Senhor Jesus, ele, na sua trajetória, mostrou aos discípulos que ele tinha poder. Ele fez curas, ele expeliu demônios, ele ressuscitou mortos. Mas aquele homem já havia morrido há muito tempo, havia 3 dias, e eles chegaram lá, no 17 diz assim: chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias que estava na sepultura. Sabe aquela hora que você pergunta, e na realidade se pergunta e reflete ao seu coração e diz: será que Deus pode mesmo? Será que Deus é capaz? Aí, aquela pergunta que estava naquele texto em Ezequiel 37. Qual era a pergunta? A mesma pergunta que fizeram àquele homem. Ezequiel 37. Filho do homem, porventura viverão estes ossos? Talvez perguntassem àqueles discípulos: filhos do homem, porventura Lázaro viverá? Depois de 3 dias. Ora, ali ainda tinha osso, ali ainda tinha nervo, ali ainda tinha carne e ali ainda tinha pele. Talvez você olhe para uma situação, para um problema, para o teu sonho e pense: já faz muito tempo. Eu acho que isso o Senhor não consegue mudar. E é essa a pergunta que todos podem ser confrontados com ela.
E você pode responder sim, não ou talvez. Paulo respondeu sim. Como que você responderia? Você pode dar a famosa pergunta, a resposta dos advogados. Depende. Depende. Talvez. Mas você vai encontrar alguns talvez aqui na palavra de Deus. Nós estamos em João 11. Será que Deus iria conseguir ressuscitar Lázaro? Versículo 18 diz assim: ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos judeus tinham ido consolar Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, agora que tu estás aqui, meu irmão será ressuscitado. Foi isso que ela disse? Foi o que Marta disse. Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Significa dizer, Senhor, chegou atrasado. Não é isso? Meu irmão já morreu. Mas se o Senhor já estivesse aqui, ele não teria morrido, porque o Senhor teria curado ele estava somente enfermo. E ela limitou o Senhor. Limitou o Senhor. Quantos de nós não limitamos a Deus? Não, se fosse aquela situação, Deus faria, mas essa ele não faria, não faz. Sabe quando aqueles homens foram levados ao alto mar e o Senhor Jesus parou, estava dormindo e ele disse, acorda Jesus que nós vamos morrer, vamos naufragar. E Jesus acorda e diz, para vento, para onda, e os ventos pararam, as ondas pararam, aquele mar ficou calmo. Os discípulos olharam um pelos outros, um para os outros e disseram, quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Aqueles homens, até aquele presente momento, eles não sabiam que que o mar e os ventos obedeciam a Jesus. Às vezes é necessário uma caminhada com Deus, para que você entenda quem é Deus e o que Ele pode fazer. Por isso que você está aqui, por isso que nós estamos aqui, é para andar com Deus, caminhar com Deus, aprender sobre Deus, porque muitas vezes nós limitamos o Senhor. E para falar sobre limitação do Senhor, eu vou usar um exemplo, me desculpem por esse exemplo muito simples, mas é o que estava na minha cabeça o dia de hoje. Mas pode ser útil para você, aplique para você, para a sua experiência. Ontem eu estávamos mais uma vez lá no pré-camp, Zeca Camp, e o pastor, a gente estava orando, e o pastor, depois do almoço, pegou um ossinho e disse, olha, isso aqui, no interior se brincava, isso aqui era usado como se fosse um boi. Usava a imaginação, era um boi. Aí cada um falava, realmente, as crianças usavam a imaginação, e entendiam ali como uma imagem do boi. E aí, na minha vida, quando criança, eu não tinha já os ossos, eu não precisava brincar com o osso, mas usava alguma criatividade. Mas tinha vários tipos de brinquedo, e aí você aplique a sua infância também. Para mim, tinha vários tipos de bonecos. Aqueles bonecos que você recebia na promoção dos refrigerantes e tal, ele era bem durinho de plástico, não se mexiam. Aqueles bonecos eram limitados, eles não se mexiam. Muitas vezes no skate, e aí para as pernas ficarem bem firmes e ele ficar em pé. Era aquele boneco. Era o nível mais hard assim para mim, porque eu tentava mexer e brincar e aquele boneco não se mexia. O segundo boneco que apareceu, que eu achei assim, nota 10, era o Playmobil. E todos aqui devem conhecer. Então, e aí ele já mexeu o braço, que legal. Mexeu o braço, eu não lembro se mexia a cabeça. Mas quem é do tempo vai lembrar. E os pés também. Vou parar aqui. E os pés também. Só que os pés se mexiam juntos. E ele era semi-limitado, então já podia brincar de outra forma. Mas depois chegaram bonecos que aí eu fiquei maravilhado, eram os comandos em ação. Mas ele mexia de todo jeito, ele mexia ombro, ele mexia o braço, antebraço, a mão, a cabeça. Vinha com cachorro,
bicho adorava quando eu ia brincar lá na casa do Timóteo, que tinha um forte apástico, não sei o quê, muita coisa. Ganhei um avião da minha tia também, com comandos de ação, e eu brincava com esse avião e saía voando. Extremamente versátil aquele brinquedo. Mas por que eu estou falando sobre isso? Aí mulheres apliquem as suas bonecas, apliquem os seus brinquedos. Tem vários tipos de brinquedos, vários tipos de imagem. Aí é o que eu quero dizer. Vários tipos de imagem. E aquelas imagens que refletem talvez o que seria, né, algo verdadeiro ou imaginário. Aquelas imagens são limitadas ou não. E o Senhor, diversas vezes na palavra, diz, olha, os homens criam imagens e adoram essas imagens. E muitas delas são imagens de escultura, ou imagens feitas de madeira, e elas não falam, não andam, não ouvem. É como aquele bonequinho lá, o primeiro. E eles acabam adorando essa imagem. E é isso que o Senhor falava e fala, em algumas passagens você encontra isso. E aí esse é quando você adora e faz uma imagem de quem não é Deus. Mas tem um segundo nível, é quando você sabe quem é Deus, mas não sabe quem Ele é totalmente. É o Playmobil, é o comandos em ação. É quando você acha que Deus vai até aqui, e aquelas pessoas achavam que Deus ia até ali. Entendeu? O Senhor Ele consegue curar doentes, mas Ele não ressuscita mortos. O Senhor ressuscita mortos, mas morte de 3 dias Ele não faz. O Senhor restaura aquele casamento, mas aquele não restaura não. O Senhor restaura aquela igreja, mas aquela não. A sua situação é bom, Ele faz, mas a minha é impossível. Você está limitando o Senhor. O Senhor não pode ser limitado. O Senhor é ilimitado. O Senhor é o Rei dos Reis, o Deus Criador. E aí eu queria pedir você para abrir Isaías 40. O Senhor, Ele fala, Ele está meio indignado. E Ele fala, e diz, Isaías 40, talvez você nem precise nem abrir, e eu vou ler para você. E Ele diz, quem mediu na concha da sua mão as águas? E tomou a medida dos céus aos palmos? E recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balança? Quem? Algum de vocês fez isso? Quem guiou o Espírito do Senhor? Como seu conselheiro o ensinou? Quem aconselha, ó Deus? Com quem tomou ele conselho? Que ele desse entendimento, lhe ensinasse o caminho do juízo, lhe ensinasse conhecimento, lhe mostrasse o caminho do entendimento. Muitos homens estão agora fascinados no ano de 2025 por causa da inteligência artificial. Várias diferentes surgindo em países nas suas guerras tecnológicas, mas não se engane, não é inteligência. Não é inteligência. Ele vem de um grande produto estatístico de coisas que já estão criadas, textos e tudo, e ele simplesmente, estatisticamente, ele completa. É um autocomplete ampliado, não é uma inteligência de fato. Quem já usou seu celular e quem nunca foi traído pelo corretor ortográfico, né? Mas ele é um corretor ortográfico sofisticado, esse é a IA. Não é inteligente e os homens se deslumbram. A pergunta é, com quem tomou ele conselho? Que lhe desse entendimento, lhe ensinasse o caminho do juízo, lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Quem? Não tem uma IA que supere o conhecimento do Senhor, não tem uma IA, a IA pode até prever alguma análise preditiva, mas pode não acontecer, porque é estatístico. Mas uma profecia, uma palavra do Senhor vai acontecer, e se não tiver um condicional é que vai acontecer, vai acontecer. Ponto final. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para os holocaustos. Então, sabe, os homens felizes porque estão entregando o animal, entregando o holocausto. Agora, nós felizes porque nós estamos vindo à igreja. Senhor Deus, aqui é o meu tempo, aqui estou eu levantando as minhas mãos, Senhor Deus, feliz. O Senhor não precisa das suas mãos levantadas. É você que precisa adorar Ele. Sabe? Aqui ele diz, olha, o Senhor tem todas as coisas. Nem todo o Líbano basta para o fogo.
todas as nações são como nada perante ele, e elas considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Aí vem a questão da imagem. A quem farei, pois, semelhante a Deus, ou com que o comparareis? Então as pessoas faziam, né? Imagens de animais, até as árvores eles adoravam. E aí muitas vezes também das árvores eles cortavam, faziam um ídolo. Mas mesmo que você fizesse uma imagem do Senhor, você ia fazer um Senhor limitado. Por isso que o Senhor não recomenda você adorar imagens, porque você sempre erraria. Não existe uma imagem que reflita a glória do Senhor. E ele diz: a quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que o comparareis? Versículo 25, já resumindo, 25 diz: a quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhes seja igual, diz o santo com S maiúsculo. É esse Deus que nós estamos adorando. Só que é esse Deus que muitas vezes nós estamos limitando. E Marta fez isso. Aí você vai ver 4 pessoas limitando o Senhor. São 4 limitações nesse texto. A primeira foi essa: Senhor Deus, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor teria curado. Ou seja, agora já não consegue mais, Senhor, não dá. Infelizmente aconteceu. Vamos voltar aqui para João. Para concluir, meus irmãos, eu queria trazer essa verdade. João 11. João 11, pronto. Marta foi a primeira que limitou o Senhor. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Aí disse Marta: eu sei, há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então ela, mais uma vez, não crê que o Senhor ia ressuscitar agora. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo Maria. Aí vem a segunda pessoa, vai falar com Jesus. Maria. Mestre, Maria, vem cá que o mestre está te chamando. 28, 29. Ela, ouvindo isto, levantou-se e foi ter com ele, pois Jesus não tinha chegado a Deus. Então ela foi até lá. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, então os judeus imaginaram: ela vai ao sepulcro chorar. Versículo 31. Aí 32, vamos lá. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, o Senhor vai ressuscitar Lázaro agora. Foi isso que ela disse? Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus poderia responder: Maria, tu também, me limitando, achando que eu não consigo. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Aí começou a ação. Aí chegou a hora de mostrar quem é Deus, o Deus que não tem limites. E aí eles disseram: onde é que ele está? Mostra onde é que ele está. Aí disseram: Senhor, vem ver. Aí Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia, João 11, 35. Disseram, pois, a judeus: vede como a amava. Vede como o amava. Então os judeus viram como Jesus o amava, mas ainda assim eles não acreditavam que Lázaro seria ressuscitado. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Terceira limitação, terceiros personagens, né, que limitaram o Senhor. Olha o que eles disseram. Ele não abriu os olhos das pessoas, ele não fez cego ver. Por que que ele não fez a cura antes dele morrer? Ou então, por que ele não evitou que ele morresse? É limitando o Senhor. Quantos nós limitamos ao Senhor? Nós murmuramos, porque é uma causa
perdida ainda continua perdida. Às vezes nós murmuramos porque nós perdemos a nossa dracma. A dracma foi perdida por mim, por você. Nós acabamos murmurando a Deus. Sabe qual é a mensagem do Senhor? Vai buscar, vai procurar. Como foi dito aqui, aquela mulher procurando a dracma, ela moveu as coisas da casa, pegou a vassoura e foi procurar. Será que nós não devemos procurar as dracmas perdidas? E começar um processo que o Senhor irá terminar? Porque Ele é aquele que ressuscita mortos, aquele que ressuscita os sonhos. Então, aqueles judeus estavam lá olhando e limitando o Senhor também. Jesus, pois, quando viu a chorar, onde puseste, lá, 37, beleza? 38, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela, e disse Jesus, tirai a pedra. Rapaz, se Jesus dissesse isso ali, eu tivesse ali, eu pronto, é agora. Agora vai acontecer. É como, sabe, aquela coisa, aquele cara vai começar a brigar, né, ele tira lá as coisas, pronto, é agora que vai ter aqui, é o combate. Sabe o que disseram? Aí a quarta limitação. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Tipo assim, Senhor Deus, olha aqui essa pedra é pesada, vou mandar tirar. Não vai dar, já cheira mal. Resposta de Jesus, versículo 40. Não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus, Marta. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Ele precisava verbalizar aquilo, porque ninguém estava crendo. Todos estavam limitando a Deus com suas imagens de Playmobil, de comandos de ação. Por mais que o Senhor fizesse isso, ele achava que ele não faria mais do que aquilo. 43, e tendo dito isso, chamou lá com a grande voz, Lázaro, sai para fora. Aí diz 44, e o que fora defunto saiu. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com a... Aí chega Lázaro, né? Saindo. E todo mundo, Senhor Deus, Ele ressuscita mortos de 3 dias. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o Senhor, Ele ressuscita mortos. Ele ressuscita sonhos, Ele ressuscita casamentos, Ele ressuscita congregações, denominações. E é isso que Ezequiel 37 fala. A gente precisa profetizar a palavra do Senhor, porque essa é a palavra do Senhor. Nós precisamos profetizar a palavra de Deus nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, na nossa igreja, no nosso ministério. Tudo aquilo que você olha e vê um vale de ossos secos. Tudo aquilo que você olha e vê uma multidão de ossos. Tudo aquilo que você olha e vê ossos sequíssimos. Não importa o tamanho ou a distância daquele sonho, sabe, aquele projeto que parece que já morreu mesmo e você acha que é impossível trazer de volta. O Senhor é o Senhor. O Senhor, Ele é Deus. O Senhor pode todas as coisas. E essa é a resposta que nós devemos dar ao Senhor, porque o que é que o profeta fez? Ele simplesmente seguiu a palavra do Senhor. Ele obedeceu a Deus, e o Senhor diz, profetiza, ele vai profetizar. E o Senhor diz, já finalizando, e eu já peço para vocês, a igreja, por gentileza, ficarem de pé. Já peço também, com muita discrição, que o grupo louvor possa chegar, sabe? É a hora que o Senhor pode falar fortemente ao seu coração, mas o Senhor me diz, o Senhor te diz, profetiza, e o Senhor disse ao profeta, profetiza aos ossos, profetiza sobre os ossos, e nós precisamos ter a coragem, nós precisamos ter a fé de profetizar sobre os ossos, aquilo que você não vê ainda, aquilo que parece estar perdido, profetiza. Talvez você tenha que profetizar sobre aquele relacionamento que se perdeu, sobre aquele ministério, aquela dracma perdida que você precisa buscar, profetiza, e hoje você está sendo confrontado hoje à noite para profetizar sobre algumas coisas que o Senhor tem dado, visões de vales de ossos secos, mas o Senhor também, além de dar essa visão, Ele diz que Ele pode ressuscitar, Ele
pode restaurar, mesmo que haja uma grande distância entre o osso seco ou sequíssimo até a vida, é possível a restauração. Essa é a palavra de Deus. E ele diz que começa pelos ossos, profetiza aos ossos. E o que acontece? Diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Qual é a palavra do Senhor? Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Para os ossos. Às vezes é difícil você profetizar para osso, né, meu irmão? Porque a coisa não aconteceu ainda, visivelmente, que você vê só osso, como é que você vai ver vida? Mas o Espírito diz, profetiza para esse osso aí. É difícil, né? Mas você precisa obedecer, porque aquele homem obedeceu. E aí o que ele disse que, para dizer, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele. Então, osso, nervo, carne, pele. Depois de tudo, porei o Espírito e vivereis, sabereis que eu sou o Senhor. Sabe, são camadas, até chegar à vida, muitas vezes para ressuscitar o nosso sonho, o nosso projeto, a nossa família, o nosso relacionamento, a nossa igreja, são camadas. Nós precisamos ir profetizando camada por camada. E aí o que aconteceu? O profeta podia ter dito não. Não, Senhor Deus, eu sou vendo osso, eu não consigo. Ele disse, então profetizei, como se me deu ordem. Aí ele profetizou no osso. Você já profetizou ao osso? Já profetizou? Pois ele profetizou ao osso. E aí ele ficou assim, sabe? E agora? E agora? Aí o que aconteceu? Ele começa a ouvir um rebuliço. Ele começa a ouvir um rebuliço. O que é o rebuliço? Os ossos já chegaram a cada osso a seu osso. A primeira fase foi os ossos todos espalhados. Agora os ossos se organizam. Esse osso é do João, esse osso é da Maria, esse osso é de José. E começa a organizar os ossos. Mas é a parte mais difícil, meus irmãos. Um certo homem, ele estava pregando, um grande evangelista, estava pregando a igreja totalmente fria. Existiam índios ouvindo, e aqueles índios estavam lá, e aí ele pregando, aí teve uma hora que uma família de índios se levantou com a cara feia até lá. Ele, o que aconteceu? Eu estou pregando, e eles estão vindo. Aí era o chefe da tribo, e disse, olha, minha filha está doente, se esse Deus é esse Deus, você vai orar, ela vai ser curada. E era uma doença grave. E aí ele olhou para o osso, e ele pregou, e ele profetizou a cura. Ele fez que nem esse profeta. Meu Deus, cura em nome de Jesus, e profetizou a palavra de Deus. É difícil profetizar para osso, mas ele, que nesse profeta também, ele viu o silêncio. Aí depois ele ouviu um rebuliço, ele estava de olho fechado, ele orou de olho fechado ficou. Aí depois ouviu um rebuliço, era a igreja dando glória a Deus, era aquele índio, quando ele abre o olho, aquele índio, aquela família, aquela mulher curada, aquela filha curada. O rebuliço aconteceu. O rebuliço aconteceu naquela igreja. O rebuliço pode acontecer na sua vida, mas antes você precisa profetizar naquilo que você não vê, aquilo que o mundo mostra. Sabe, um dia uma pessoa veio com uma radiografia, são várias imagens, exame de imagens, né? Vários tipos de exame de imagem, e assim, a médico disse isso. Laudo médico. Meu irmão, é a palavra do homem, é o que o mundo mostra, é osso seco. O que importa é o que Deus diz. Se Deus diz profetiza, profetiza. E aí foi isso que aconteceu, e aquele homem profetizou a primeira fase, e a segunda foi, agora, aí olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então, tudo estava preparado, estrutura, osso, nervo, carne e pele, mas não tinha espírito, fases. Aí é necessário outra, eu preciso profetizar de novo, e ele disse, profetiza agora ao Espírito. Como é que você vai profetizar ao Espírito? Ele disse, ó filho do homem, profetiza e diz assim ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, e então o Espírito entrou neles e viveram.
e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Nós precisamos dar esse segundo passo, a segunda profecia, o segundo passo de fé. Os casamentos agora em pé, igrejas agora em pé, planos agora em pé, tudo que estava morto, agora só faltava um último passo de fé, uma última profecia. O trabalho é do Senhor e você é liberar essa palavra, só liberar a palavra. Mas às vezes é tão difícil, né, meu irmão, liberar a palavra. Liberar a palavra para o osso, liberar a palavra depois tem toda a estrutura, mas não tem vida. Mas você libera a palavra para a vida. E a palavra diz: então disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem os ossos, meus ossos secaram, pereceu nossa esperança, e nós mesmos estamos cortados. É o coração deles, mas pode ser o nosso coração, pode ser o nosso plano. Ele diz, portanto profetize e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Não existe nada impossível para Deus. Está demorando? Está demorando para a glória de Deus. Jesus esperou 2 dias, aquele homem estava enfermo, morreu, e aí eles caminharam 3 dias, estava lá o homem morto. Sabe, às vezes você acha que Jesus demorou, acha que não vai dar mais, você está limitando a Deus, mas essa noite eu vim te dizer, Jesus não demorou. Desde o início ele disse, essa enfermidade é para a glória de Deus, e ele esperou tudo acontecer, para que aqueles homens, aqueles judeus, aquelas mulheres, aqueles discípulos vissem que Deus não somente cura, Deus não somente ressuscita, Ele ressuscita mortos de 3 dias. E será que aqui nós não temos mortos de 3 dias? Sonhos mortos há muito tempo, casamento, projetos, ministérios, grupos. Convido a você para profetizar com fé. Tenha fé, busque a Deus, tenha fé e profetize sobre o seu vale de ossos secos. Eu não sei qual é, eu sei qual é o meu, e eu vou profetizar sobre os meus. Não tem só um, não vale.